o Liverpool perdeu mais uma vez. Agora já são 4 o número de derrotas do clube que mais gastou na janela. E acima disso, temos que colocar o desempenho também. Um time que até aqui não se encaixou, por muitos jogos deixou para decidir nos últimos momentos e fisicamente parece abaixo. Esse jogo contra o United tem o impacto de dois times que vivem fases questionáveis na Inglaterra, e o atual campeão inglês foi derrotado em casa. O time que estava em primeiro já está em terceiro e caindo. Por muitos jogos tem sofrido até os minutos finais, mas agora, qual será a causa desses problemas? Ou melhor, o que está acontecendo com o Liverpool? Bom, vamos lá, eu pretendo passar por alguns pontos aqui, mas eu tenho que falar que tudo não passa de uma transição. Meio tarde para um treinador que já tá há mais de um ano? Sim, mas as circunstâncias são muito importantes. Vou falar disso, vou falar de detalhes do elenco também, mas vamos começar pelo que é mais simples, esse jogo contra o United. E bem no começo mesmo, acho que não é loucura dizer que o United é o time mais pressionado na Inglaterra hoje. Muito pelos resultados recentes, pela posição na tabela e também pelo Ruben Amorim, que cara, finalmente conseguiu ganhar 2 partidas seguintes. Parabéns. Agora o Liverpool, o cenário dos 12 jogos desse ano até aqui é de um time fora de sintonia. Os últimos 3 jogos foram 3 derrotas e aí começa o jogo e bom, primeiro minuto, gol do Mbeumo com um bom passe do Diallo, que jogou muito bem inclusive, tá? Tem que ser dito. E depois disso o jogo foi parelho, mas o Liverpool chegou muito mais. Botou 2 bolas na trave, mais uma ainda no segundo tempo, foi superior na posse de bola no expected goals e deu 19 chutes pro gol. A gente vai ver que essa criação de chances se repete. O empate vem com o Gakpo, que dos 3 da frente em teoria é o que menos chama atenção, mas que em números é o que tem agregado mais. E menos de 10 minutos depois, bola levantada na área, 3 jogadores do United sozinhos e o cabeceio veio de Harry Maguire. Pro Liverpool, a 4ª derrota consecutiva na temporada, apesar das muitas chances criadas de novo. E pro United uma esperança. O goleiro Lamens fez várias defesas, o time soube jogar o jogo, que sendo no Anfield sempre é difícil. E ó, pro maninho dos cabelos lá, já é a 2ª rodada seguida e o United agora joga com Brighton, Nottingham Forest e Tottenham. Ou seja, dá pra acreditar. Esse novo goleiro dá pra empolgar, o Mbeumo é um jogador que é muito útil e o Matheus Cunha pra mim ainda pode jogar ainda mais. Esse time sim assusta às vezes, mas pode ser que melhore. Só que o vídeo é sobre o Liverpool. Então tá, o que tá acontecendo com eles? Para iniciar esse assunto é importante lembrar toda a transição que foi feita no ano anterior, a saída de Klopp e a entrada de um novo treinador que mudou a postura, mas manteve várias heranças táticas. O Liverpool era um time que sufocava em pressão alta e por muitos jogos dominou desse jeito. Salah muito bem, um jogador que era um diferencial tanto em gols, assistências e os números são inacreditáveis. E um meio campo muito bem estabelecido, isso é um ponto importante. Com isso, uma Premier League que os times que normalmente brigariam estavam um pouco abaixo. O Liverpool já era campeão praticamente na metade do campeonato, foi bem superior e a derrota pro PSG ofuscou uma temporada que podia ser ainda maior na Champions. Se não tivesse pego o campeão, dava pra ter ido mais longe e apesar de não ser o melhor time defensivamente, ofensivamente isso era compensado. Beleza, agora o que mudou pra esse ano? Tem vários pontos e eu vou tentar citar cada um deles de forma bem didática. E vamos ser justos, imagina essa crise aí no futebol brasileiro, os caras estão em terceiro, mas enfim, eu acho que o problema aqui é desempenho. Começando agora pelo conjunto, não individualmente, o conjunto. O Liverpool foi o time que mais gastou, verdade, agora também perdeu praticamente todas as peças ofensivas tirando o Salah, que eu sei era só a principal, mas enfim, vamos continuar. Quem chegou em teoria era e é pra ser melhor, mas perdeu um Luiz Dias que entregava algo muito único do lado esquerdo falando de entrega. Um Darwin Núñez que tinha sim seus problemas, mas era um jogador justo. E o Diogo Jota que infelizmente não tem como dizer, foi uma tragédia. Perde também o Arnold e esse ano além de repor todas essas peças que perdeu, ainda contratou vários caras e vários caras em posições repetidas. Só que aqui é uma opinião pessoal, tá? O Liverpool precisava de mais um zagueiro e isso não conseguiu e tá fazendo falta. Teve todo o caso do Guehi com o Crystal Palace, não vou entrar no mérito, mas sim fez diferença. Um cara de seleção inglesa que por muito pouco não veio. Olhando pro que o Slot tem em disposição, a gente tá podendo acompanhar um Konaté, que vinha bem, fazendo uma temporada bem mediana pra baixo. E o Van Dijk, que pra muitos há muito tempo é o melhor do mundo na posição, um zagueiraço, tá caindo e isso é explicável. E como? É aí que a gente entra na parte tática. Vamos relembrar o meio campo da temporada passada, McAllister, Gravenberch e Szoboszlai. Os 3 funcionavam muito. E o Liverpool, por ser um time de pressão alta, ele dependia muito desse setor pra não ficar exposto nas diversas fases do campo. E esse ano isso não tá igual. A pressão que era praticada no setor ofensivo e funcionava, agora já não funciona tanto. O Liverpool por várias vezes vê jogadores receberem a bola com espaço no meio campo, o que é muito ruim. Vamos lembrar que com a linha alta isso abre muito espaço nas costas da zaga e gera lances perigosos, quase que sempre. Ou seja, a dupla de zaga fica exposta. E se no ano passado o Salah, que é um jogador que não tem muito por característica ser um cara que volta pra marcar, tinha o Szoboszlai pra cobrir pra ele, mas esse ano não tá dando. E não é culpa do Szoboszlai, tá? Ele tá tendo que cobrir muitas áreas, não tá dando pra cobrir o Salah.
Salah e isso tá atrapalhando o time como um todo. Ele tá sobrecarregado. Um time que constantemente perde o meio campo, um time que sempre tem que estar correndo atrás do resultado, o que resulta num time cansado. Nem acredito que tenha sido o caso nesse jogo contra o United. O Liverpool criou muito e vem criando muito em vários jogos, mas as estatísticas jogam contra. Esse ano já foram 8 gols após o minuto 83 das partidas. O time tem sempre um desempenho que não consegue vencer e nem converter no tempo que deveria, e acaba ficando pro final, como a gente viu. Se você for pegar o copo meio cheio, o Liverpool é um time copeiro que vence os jogos no final. Agora, se você pegar o copo meio vazio, isso poderia dar errado em algum momento, e esse momento começou. Foi assim contra o Chelsea há 2 semanas atrás, agora contra o United, que tomou o gol nos últimos minutos, e isso tem acontecido com frequência. Aliando tudo isso, voltamos à pressão alta. O time que antes mordia desde o início não deixava os zagueiros voltarem, hoje já não faz mais tanto isso com tanta excelência, uma coisa mais física, que desorganiza todo o time, abre espaços no meio campo, gerando várias falhas e deixando os zagueiros que estão em linha alta expostos. Agora, essa parte física também pega em movimentações com bola, na saída de jogo do time, e acaba sendo um problema esbarrando no outro. Ok, é um papo chato, né? Vamos olhar alguns exemplos de lances específicos pra ficar mais fácil. Primeiro, sobre essa falta de urgência no meio campo. Olha esse lance contra o Galatasaray. O jogador recebe no meio campo com espaço suficiente pra achar esse passe entre linhas, que acabou não gerando o gol, mas isso não vem ao caso. Se quiser ir pro jogo do Chelsea, tem também. No gol do Caicedo, recebe entre a linha do meio campo e da zaga, e por estar muito exposta, não há uma subida na marcação. Dá tempo de ajeitar a bola uma vez, dá tempo de ajeitar a bola a segunda vez, e depois ele acerta um puta chute. Não tem nem o que falar. Outro jogo com várias falhas de sistema que acabam deixando a defesa exposta foi o jogo da Community Shield contra o Crystal Palace. Teve um momento em que o espaço entre as linhas foi perceptível, e são falhas comuns no início de trabalho de um treinador. O engraçado é que elas só vieram agora, um ano depois que ele chegou. É muito premeditado dizer que o Liverpool tá em crise, parece muito mais como uma coisa de um processo de adaptação, e eu vou falar agora de individual e também de alguns números, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Tem vídeo toda semana por aqui, seja de lista, análises e uma coisa mais de história também, então por favor, se você gostar, me dá uma chance. Não aparece pra todo mundo, mas se aparecer pra você o botão hypar, clica nele que ajuda demais quem cria conteúdo. Eu disse que ia falar de individual, né? Mas antes eu vou trazer alguns números. Começando pela parte defensiva, e eu acho que isso se alia com o que eu tinha falado sobre a organização da pressão alta. O Liverpool tem uma diferença gigantesca entre os 3 primeiros times da Premier League em gols sofridos. É praticamente um por jogo, e na Champions isso também não tá legal. Olhando ofensivamente, o time produz sim muito, tem 15 gols, tá atrás óbvio do City, mas eles têm o Haaland, né? Então fica complicado. O problema é que se a gente for olhar nas grandes chances desperdiçadas, o Liverpool é o primeiro disparado. E isso é bem negativo, tá? Aí a gente passa por um Salah menos inspirado do que no ano passado, um Isak ainda fora da sua melhor forma, e o Ekitike. Eu não tenho nada pra falar do Ekitike, eu até acho que ele tá bem. Falando do Isak de forma individual, o fato dele ter perdido a pré-temporada parece ter pesado muito. Sei que ele tava treinando sozinho no Newcastle, mas não é a mesma coisa do que treinar com o grupo. Mesmo assim, é um cara já adaptado em Premier League, então é questão de tempo pra ele melhorar. Tirando ele, a gente chega em outros nomes, e eu tenho que citar Florian Wirtz. Até aqui não rendeu na Inglaterra, acabou de chegar, até cria muitas chances, mas não é nem de perto o jogador que ele foi na Alemanha, e ele muda um pouco o sistema. A trinca que a gente se acostumou a ver no passado por vezes teve a entrada do Wirtz como um camisa 10. Isso ainda não parece algo tão adaptado assim, tanto pelo sistema quanto por ele mesmo. O time titular sente muita falta ainda do Luiz Dias do lado esquerdo, que inclusive chega no Bayern já muito bem. E o Arnold na direita, apesar de ser um jogador mais construtor por dentro, oferecer algo diferente do que hoje o time tem pra posição. Então a adaptação requer tempo. Acho que o Liverpool tá ferrado e não vai vencer esse ano? Não, é um time extremamente forte em formação que depende ainda de muitos caras se entrosarem. Só que então por que eu fiz esse vídeo? Quais são os motivos de uma queda tão grande de um ano para outro? E acho que para começar a gente tem que analisar de uma forma mais geral. Toda vez que um time contrata muitos jogadores de peso, normalmente demora até um pouco para isso engrenar. A gente pode falar do PSG, pode falar do Real Madrid. Exemplo, o Real Madrid tava montadinho, bastou a chegada do Mbappé, um cara só pro esquema todo sofrer para se reorganizar. É um grande jogador que no estágio inicial sofreu na nova liga e no novo time, apesar dos 40 gols que ele fez. E tem outra coisa, é muito jogador bom chegando, alguém tem que ficar de fora. Você tem um Isak, você tem um Ekitike, você tem um Wirtz que estão chegando num esquema novo e todos querendo jogar, é difícil de manusear todos esses jogadores, e eu acho que o Slot até tá sofrendo um pouco com isso. E a gente pode falar do próprio PSG também. Eles em uma janela trouxeram Sérgio Ramos, Donnarumma, Messi, e esse time não funcionou. As peças que o Liverpool trouxe são muito boas, mas isso leva tempo. E também tem que ser levado claro também o fator emocional. O Diogo Jota ter falecido do jeito que foi, é claro que afeta também o elenco mentalmente. E dando de exemplo o Salah, teve jogo até que ele sai chorando, acho que contra o Bournemouth. Então acho que no resumo é uma conjunção de coisas, parte tática que não se adaptou ainda, muitas chances criadas sem conseguir concluir, e também um problema individual aqui e ali. Era um elenco que tinha acabado de ser campeão, estava adaptado com vários jogadores jogando junto há muito tempo, e isso mudou. Muitos saíram e muitos chegaram. 4 jogos seguidos perdendo é uma marca negativa? Sim.
sem dúvidas. O pior acaba sendo o desempenho, a gente não viu o Liverpool do ano passado nesse ano ainda. Sei que a Premier League é um campeonato de uma regularidade absurda, mas mesmo com tudo isso, o Liverpool tá em terceiro, então menos. Podemos dizer que o Arne Slot tá sofrendo a sua primeira fase de oscilação na 12ª rodada do segundo ano dele de clube. Ainda é uma aberração de qualquer jeito, mas é compreensível dado tudo o que aconteceu e tudo que ainda vai acontecer. Outra coisa, o Liverpool é o time que mais perde grandes chances, pode ser que uma hora as bolas comecem a entrar. Do lado do United, como eu disse, o cenário é um pouco mais animador, até porque não tinha como piorar muito. E assim como eu disse no vídeo do Estevão na semana passada, pra mim, eu vejo o Arsenal como um grande favorito, pelo menos no elenco de 25. É um time muito equilibrado e muito constante, tá muito bem na Premier League, então eu vejo ele sim brigando até o final. Pode ser que o City deu uma engrossada agora, mas vamos ver, né? O Arsenal é sempre o Arsenal. E essa opinião é única e exclusivamente minha, pode ser que ela não seja válida no final. Portanto, tá. O que a gente pode concluir com esse vídeo? Eu já tô saindo muito dali. Existe sim uma preocupação em questão de desempenho. Isso óbvio tem relação com a expectativa também. Um time que vinha de um título em um ano que não esperava nada, até porque foi o ano da saída do Klopp. E que agora, depois de muito tempo, faz uma senhora janela sendo o time que mais gastou. Existem problemas táticos e individuais que precisam ser corrigidos. O Arne Slot encontrou problemas no time funcional que ele tinha no ano anterior e para que isso seja corrigido ele vai ter que lidar com muitas e as últimas peças que ele tem. Por isso sim, a equipe enfrenta um momento de instabilidade, mas estamos falando de apenas 12 rodadas. Então ainda não tem nada perdido. Mas eu quero saber de você. Com tudo isso que tem acontecido, dá pra acreditar que o Liverpool vai levar um título esse ano? Pra você, o que tá acontecendo com eles? Me diz aí nos comentários.